Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre gravitação e o tema de hoje é energia potencial gravitacional. Bom, a gente já tinha visto até em alguns vídeos aqui no canal que a energia potencial gravitacional, também chamada de EPG ou U, é calculada como mgh, massa em quilos, gravidade em metros por segundo ao quadrado e altura em metros. Só que esse valor mgh ele vale apenas para a superfície terrestre. Se eu sair da superfície terrestre, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ó, se eu sair da superfície, por exemplo, como é que eu calculo a energia potencial em um ponto qualquer aqui fora dessa superfície? Eu não posso usar isso aqui. Por isso que nós vamos descobrir como é que se chega numa nova forma de energia potencial gravitacional. Bom, a pergunta é, qual é o trabalho realizado sobre essa massinha M para deslocar ela até esse ponto P? Essa massa M está no infinito e eu quero saber o valor para deslocar essa massa do infinito até o ponto P. Sabendo que R é a distância entre os centros de massa, tomem bastante cuidado, porque a R a gente pode confundir com raio, mas o R é a distância entre os centros de massa, em que o raio, sim, o raio de M, no caso desse planeta, seria uma Rzão de M do planeta, e no caso até o ponto P eu teria mais uma altura somada. Então não confundo um R, que é a distância entre os centros das duas massas, seria tudo isso, com o raio, que é só esse Rzão. Eu tenho que somar essa parte H. Tá? Então, voltando à pergunta, o trabalho. O trabalho será calculado por força vezes distância. Né? Força vezes distância é a fórmula do trabalho. Só que o trabalho é força vezes distância. Essa força gravitacional aqui, que está sobre a massinha no ponto P, ela é variável. Por que ela é variável? Porque ela depende de R. E sendo força Gzão, constante gravitacional, produto das massas sobre a distância do centro de massa ao quadrado, esse R ele varia. Se ele varia, então eu aplico a integral. Então a força está variando dos confins do infinito, certo? Até o R. Até esse R aqui. Certo? Então, no caso, a integral, força vezes a distância. Bom, eu tenho do produto escalar, da definição de produto escalar, que força vezes distância, o módulo da força vezes o módulo da distância, vezes o cosseno do ângulo é o trabalho, certo? Só que perceba, a força gravitacional, juntamente com o meu vetor dr aqui, eles apontam para o mesmo sentido, ó. Ambos estão para a esquerda. Se eles estão para o mesmo sentido, vocês concordam que o ângulo entre eles é zero. Então o cosseno de zero a gente sabe que é 1. Se o cosseno de zero é 1, então eu vou ter que a força, está aqui a minha força, G, mzão, mzinho sobre o R ao quadrado, vezes o dr e o cosseno sai fora, não preciso usar ele. Então está aqui essa parte inicial que eu achei, que é G, mzão, mzinho, dr sobre R ao quadrado. Bom, voltando para a fórmula do trabalho, eu tenho que o trabalho do infinito até R, G, mzão, mzinho, eles são constantes, então eu vou tirar da integral, tá? O que vai variar então é o raio. O raio não, a distância entre os centros de massa, percebam? Não podemos confundir o raio com a distância entre os centros de massa. Então, eu vou ter que fazer apenas essa integral, que varia, né, do infinito até o Rzinho. Bom, como é que eu faço essa integral? A gente tem que fazer o método da integral da potência, certo? Só relembrando, se eu tiver um x na n de x, eu tenho que somar no expoente e somar no denominador. Então, eu vou ter xn mais 1 sobre n mais 1, integral definida de a a b, porque eu estou tendo uma definição, certo? Eu tenho um limite aqui inferior, inicial, e um limite superior, certo? Então, eu tenho que definir essa minha integral, por isso que é uma integral definida. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre n mais 1, b, primeiro eu boto a parte superior, n mais 1, menos a parte inicial. Isso aqui seria um ΔH, né? A parte final menos a parte inicial. Somando o beta n mais 1 menos a n mais 1. Eu vou fazer semelhante para o que eu tenho aqui. Eu tenho que integrar essa minha parte aqui. Só que esse r ele está embaixo. Eu vou passar para cima, sendo r na menos 2 vezes dr, que é o que está aqui. R na menos 2 dr. Então isso aqui vai ficar igual a r menos 2 mais 1. Né? Só estou botando menos 2 mais 1, que é a regra de integral, com os limites, né? Inicial, eu estou saindo do infinito, estou chegando à distância Rzinho. Então,
R menos 2 mais 1, menos 2 vai dar 1 sobre N mais 1. Só estou reproduzindo, ó. Só estou reproduzindo o que está aqui em cima. O que eu vou ter da parte definida? Eu vou ter a parte superior, eu tenho R. Então vai ser R, N mais 1, como N é menos 2, vai ficar menos 1. Menos a parte inicial, que é o meu alfa, certo? O meu alfa não, o meu infinito, na menos 1. Bom, então percebam que eu tenho esse sinal negativo, ele vai aqui para cima, certo? Isso aqui é o menos 1, essa parte inicial. Então eu vou ter um menos aqui, no caso eu estou fazendo a propriedade distributiva, eu vou deixar um sinal positivo aqui na frente, então vai ficar esse sinal negativo aqui, quer dizer que é fração, né? Vou passar o R para baixo, passei o infinito para baixo, só multipliquei o sinal negativo, então ficou menos R mais 1 sobre infinito. Aqui está a minha integral, então a integral essa integral definida aqui, eu achei, está aqui. Só voltar lá na equação. O que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, eu achei a integral que deu menos 1 sobre R mais 1 sobre o infinito. Como o infinito ele é um número muito, muito grande, se eu dividir um número 1 por algo muito grande, isso aqui tende a zero, certo? Se tende a zero, o trabalho então para deslocar a massa do infinito até o ponto P, ele é dado por menos G, mzinho, sobre R, certo? Só multipliquei aqui, achei o trabalho. Então, pelo princípio, aquele princípio que o teorema trabalho-energia, que a variação do trabalho vai ser igual à variação de energia, a única energia existente vai ser energia potencial gravitacional. Não considero a energia cinética, certo? As relações de velocidade final, velocidade inicial, se eu partir com uma velocidade inicial e vou chegar com uma velocidade zero, a única energia realmente importante para esses processos é a energia potencial gravitacional, é o U. Então eu achei que o U é menos, cuidado com o sinal, vai ser bastante importante nos exercícios que a gente vai fazer, menos Gzão constante, massa em quilos, né? E o raio não, novamente, né, a distância entre os centros em metros. Aqui está a nossa energia, certo? A gente vai fazer vários exercícios depois e aconselho vocês verem, eu vou fazer um vídeo próximo agora sobre a velocidade de escape que tem a ver com a energia potencial gravitacional. Certo, pessoal? Vejo vocês então nesse próximo vídeo. Um grande abraço